Olá pessoal, boa tarde. 17/12/2022, 14 horas, e aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra Psicologia da Gratidão, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 42. Começaremos o último capítulo, o capítulo 11, Gratidão como caminho para a individuação. Uma vida sem significado psicológico é uma existência destituída de sentido de busca. Reduz-se ao amontoado de fenômenos fisiológicos em que os automatismos funcionam com mais vigor do que os sentimentos e as expressões da razão, do discernimento, que, embora ainda adormecidos, surgem e desaparecem, não logrando ser aplicados pelo self. Gratidão como um caminho para a individuação. Lembrando que o processo de individuação é essa relação entre self e ego de uma forma saudável. Quando eu entendo, compreendo a mim mesmo como um indivíduo. Ou seja, eu estou inserido no todo, mas ao mesmo tempo separado dele. Eu posso me deixar levar por algumas exigências do que vem de fora, regras de conduta, valores morais, mas eu não preciso obrigatoriamente segui-los. Então eu devo respeitar a minha individualidade. Individuar-se é separar-se, então. Eu não sou uma massa que compõe o todo. Eu sou um indivíduo. E isso, na prática, significa aceitar que talvez você seja uma pessoa mais caseira que a sua esposa, que é mais festeira. E que deve haver um limite. Aceitar que às vezes na sexualidade você é passivo e a outra pessoa é ativa. E aí não importa a sexualidade, né? Porque tem o heterossexual passivo, que é aquela pessoa que gosta de uma do sexo oposto, mas que no ato sexual não gosta muito de tomar iniciativa. Pode ser um homem que gosta mais de ficar por baixo, um homem que gosta mais de receber do que fazer aquele movimento. Então, ou uma mulher. Então é sobre perceber que você não precisa exercer uma função para agradar os outros naquilo que eles esperam, porque você é mulher, porque você é homem, porque você é negro, porque você é branco. Você define quem você é. Você consegue aceitar essa posição e se colocar na decisão de falar, não, eu quero ser isso. Independente de vocês dizerem que eu tenho que ser aquilo. Tá? Então, quando ela fala sobre isso, ela começa refletindo que uma vida sem significado psicológico é uma existência destituída de sentido e de busca. Eu não tenho sentido porque eu não sei para onde eu estou indo, e eu não tenho que buscar porque eu não sei o que eu estou procurando. Eu não identifico o que me falta. Se eu não tenho um significado psicológico, qual é o objetivo mental de eu estar aqui? Por que, que eu estou comprando um carro novo? Por que, que eu estou mudando de emprego? Por que, que eu estou fazendo essa viagem? Eu me reduzo então a um amontoado de fenômenos fisiológicos quando eu não tenho significado psicológico. E quando eu me reduzo a um amontoado de fenômenos psicológicos, eu passo a viver por automatismos. Eu vivo muito mais robotizado de forma automática do que por sentimentos. E não há então expressões da razão, porque eu não tenho que racionalizar no automatismo. O automatismo já foi racionalizado. Você precisa então de uma pessoa para criar uma engrenagem. Depois que ela é criada, ninguém fica pensando nela. Se ela parar, alguém vai lá fazer a manutenção. O automatismo significa que você foi olhando a vida e percebendo qual é o caminho que funciona melhor para mim. Qual é o comportamento que me faz ter uma resposta melhor do meio? E aí você aprendeu aquilo, aí você faz só aquilo. Você pode estar, portanto, hoje aos 40 anos de idade, fazendo as mesmas coisas que fazia aos 20, porque não parou para reciclar, não tem um significado psicológico, você está no automatismo. Lá atrás demandou um raciocínio, mas agora não mais. A expressão da razão então aí isso passa a ficar irracional. Por que esse cara de 40 anos está agindo como se tivesse 20? É irracional? Não sei. Eu gosto, faço assim, aprendi assim, não sei fazer diferente.
E aí você vai se aprisionando, não percebendo que há um crescimento. A expressão da razão, quando eu tenho um significado psicológico na minha vida, é porque em todas as situações eu paro e penso sobre elas para determinar. Tá, há 10 anos, diante de uma situação parecida, eu tomei tal decisão. Eu preciso tomar a mesma? O que que é? Tem gente fazendo um mochilão, passando perrengue em viagem e fica no albergue mais barato e não sei o quê, mas tem dinheiro para ficar num hotel, 3 ou 5 estrelas. Mas não percebe, porque acha que o prazer está nisso. Dá para ter prazer também em fazer mochilão ficando em hotel. Né? Não precisa dessa ideia do heroísmo, de eu vou fazer uma viagem o mais barato possível, vou dormir no trem, porque eu não preciso. Para quê? Se você tem 20 anos e não tem dinheiro e quer ver o máximo de países possíveis, isso faz sentido. Mas se você tem 35 e já tem dinheiro e pode se dar esse conforto, por que, que você está passando por tudo isso? Você não experimenta algo novo. Né? Aí depois de um tempo você vai começar a perceber que naquele albergue, nos que você fica, só tem gente mais nova. Quer dizer, você já está destoando. Se você precisa disso porque não tem dinheiro, beleza. Eu estou falando das pessoas que podem ter algo a mais, mas não se dão esse direito. Fica passando calor e não instala um ar-condicionado. Mas já tem R$ 100 a mais para pagar de energia elétrica. Não, mas eu aprendi quando eu tinha 12 anos que o ar-condicionado só liga quando está muito calor, deixa ligado por 4 horas e aí desliga. Porque meu pai vinha desligar ele às 4 da manhã. Faz isso até hoje, mas hoje não faria tanta diferença. É mais um automatismo. Uma resposta que te foi ensinada e que você não parou para questionar. Tá? Então, o discernimento que, embora ainda adormecido, surgem e desaparecem, não logrando ser aplicados pelo self. Não há mais reflexão, você vira um robô. Faltando a capacidade da estesia e da estética, da emotividade superior, a sombra mantém-se vigilante e ativa, elegendo apenas aquilo que lhe basta, fazendo o ser humano transitar entre as alegrias sensoriais e os desencantos físicos. Estesia, capacidade de perceber o sentimento da beleza. Faltando a capacidade de estesia, ou se dá estesia, ou seja, você não consegue se dar conta de como as coisas estão agora, você não consegue perceber que agora você está mais maduro, que agora você tem mais dinheiro, que agora você está mais bonito, que agora você está mais sábia, e fica tomando as mesmas decisões. Isso também fala sobre a questão do amor próprio. As pessoas ficam dizendo, puxa, eu te admiro, olha as coisas que você conquistou e na tua cabeça você ainda é uma estagiária levando café para o chefe. Você se vê pequena. Você não percebe o valor das coisas que você construiu. Então você não é capaz de identificar e nem de sentir a beleza nas suas construções. Você fica achando que é uma mãe ruim porque o teu filho começou a fumar cigarro aos 12 anos. Mas tem tanta coisa mais envolvida nisso tudo. O fato de ter parado a tua vida para cuidar de 1, 2, 3 ou 10 crianças, o fato de você fazer o sacrifício, de ter levantado para amamentar e agora ter um filho saudável, tão saudável a ponto de ir lá fumar um cigarro. As escolhas da adolescência, porque isso passa da personalidade dele. Não, existe alguma coisa que uma mãe possa fazer, que um pai possa fazer, que o filho nunca vá fumar cigarro ou usar droga? Não existe. Não existe. Nós podemos facilitar ou dificultar a coisa, mas existem aquilo que é do indivíduo. Já nasce com ele. Se é ansioso, se é compulsivo, se é temperamento, se já vem com sentimento de inferioridade. Então, a reflexão agora é: para um pouco e olha a beleza que tem na tua vida. Olha o tamanho da TV em que você está me assistindo. Olha o preço do celular no qual você está me ouvindo. Olha o carro que você dirigiu para chegar aí até a academia. Olha a academia em que você está. Perceba que pode pagar por uma. Olha o teu corpo no espelho. Olha a roupa que você veste, a decoração da tua casa, do bairro que você mora. As pessoas te procuram. Ah, que chatice, toda hora vem alguém tocar minha campainha. Tem gente que tem que pagar para alguém tocar a campainha. Tem que pagar uma garota de programa para ela vir tocar a campainha. Tem que prometer bebida de graça para os amigos para eles tocarem a campainha.
também é uma forma de riqueza, também é uma forma de beleza. Talvez você seja uma pessoa tão gente boa que todo mundo quer estar perto, quer ver almoçar na tua casa, quer te chamar para compromissos sociais. Faz a leitura. Tenta enxergar a beleza nas tuas conquistas, por mais que elas te pareçam sufocantes. Como falta capacidade de estesia da estética e da emotividade superior, a sombra mantém-se vigilante e ativa. Que é esse arquétipo relacionado a tudo aquilo que nós negamos, que nós não queremos entrar em contato. É o nosso inconsciente, mas são também as coisas recalcadas. O que eu estou fazendo muito esforço para esconder. Fazendo o ser humano transitar entre as alegrias sensoriais e os desencantos físicos. Então ela fala sobre um automatismo, que é uma robotização, e um materialismo, onde eu fico só naquilo que é sensorial. Dá prazer, é gostoso de ver, é gostoso de comer, é gostoso de cheirar, é gostoso de sentir. Então eu vivo dessas coisas. Só que o espírito não tem olho, o espírito não tem nariz, o espírito não tem boca, não tem ouvido e não tem pele. O sensorial é do corpo, portanto é materialista. Se o teu prazer está só no orgasmo, no fumar, no beber, no gritar, nisso tudo, então tem uma conexão aí que não está sendo feita. Tá? O sofrimento de qualquer matiz é normalmente um instrumento de que a vida se utiliza para demonstrar ao inadvertido que a existência física não é uma viagem ao agradável exclusivamente, ao desfrutar dos contentamentos imediatos, sem nenhum respeito pelo esforço pessoal, pelas lutas e mesmo pelas reflexões afligentes que alteram a percepção da realidade. Qualquer sofrimento, portanto, é instrumento da vida para demonstrar ao inadvertido que a existência física não é uma viagem, ou seja, você não está no paraíso, amigona. A existência física não é gozo infinito. A existência física não é comer tudo o que você quer na hora que você quer, fumar o quanto você quiser. Então o sofrimento não é a punição à vida falando, ah, rapaz, eu preciso mostrar para o Victor que o comportamento dele está errado. É a consequência natural da causa e efeito e dos estudos da fisiologia. Não é a vida que dá um câncer para quem fuma. Esse é o ponto. A vida vai dar um câncer para quem fuma, para que a pessoa pare de fumar? Não, é uma consequência natural do corpo ao passar tanto tempo em contato com substâncias cancerígenas que existem no cigarro. A vida não tem nada a ver com isso no sentido de ser um ser consciente que escolhe a quem punir. É só causa e efeito. A vida é causa e efeito. Então, quando você fuma muito, quando você bebe muito, você agride o teu corpo que não foi feito para processar isso. Não é natural. Na natureza, de vez em quando, vai pegar fogo numa árvore e você vai inalar um pouco de gás carbônico. Mas é um pouco. Não existe na natureza um local onde você tem que ficar inalando fumaça o tempo todo. Você escolhe fazer isso. Na natureza pode ter um processo de fermentação ou outro, aonde você vai precisar processar álcool no teu fígado. Mas é você que escolhe o uísque e a vodka. Então, quando você coloca o teu corpo para trabalhar numa função que ele nem deveria, ou raramente deveria, mas você faz disso um hábito, ele adoece. É simples. Se a nossa mente é assim, supondo que você goste de trabalhar com números, programação, códigos e tudo mais, e aí coloquem você para fazer serviço doméstico. Você não gosta, tá? Não é da tua natureza, te faz mal, tem dor aqui, dor ali e tal. Você não gosta, te estressa fazer serviço doméstico. Você prefere ficar 7 horas programando alguma coisa do que 30 minutos lavando louça. Imagine se todos os dias te botarem para lavar louça. Quanto tempo até você ter uma crise de ansiedade? Quanto tempo até você surtar? Quanto tempo até você pedir demissão? É o teu corpo. O fígado não foi feito para isso. O pulmão não foi feito para isso. Aí ele pede demissão. Adoece. Cirrose, câncer. São as dores. Elas te mostram, olha, seria muito legal
Se nós pudéssemos comer sódio, carboidrato sem engordar, doce, sem ter problema, seria maravilhoso. Mas não é. As coisas que nos fazem bem, elas são pouco sensoriais. Não dá para comparar o sabor de uma bomba de chocolate com uma folha de alface. Então, sensorial é isso. Eu prefiro aquilo que a minha boca enche, porque libera neurotransmissor de prazer, do que aquilo que nutre o corpo, mas não me dá prazer no sabor. Tanto que olha o tanto de tempero que as pessoas colocam em salada. E é difícil. Eu não como, eu só como salada sem tempero, eu não ponho tempero em nada. E se eu for comer isso na frente das pessoas, você não põe nada? Parece que eu estou fazendo algo errado. Pô, colocando ketchup na pizza, sabe? Parece que eu estou fazendo algo errado. Como você pode comer salada sem tempero? Ou seja, o tempero não vai trazer um nutriente para o corpo. A salada vai. A função da alimentação é nutrir o corpo, mas nós conectamos um prazer a ela. Assim como a função do sexo é a procriação, mas nós conectamos um prazer a ele. Então, assim como tem gente que só come o alface porque o corpo precisa, e tem aquele que só transa para procriar, tem aquele que come a bomba de chocolate e tem aquele que participa da orgia. Não tem fundo nenhum de procriação, porque a bomba de chocolate também não vai nutrir em nada teu corpo. Isso é o prazer sensorial. Isso é o materialismo. Não é para te trazer culpa, é para te trazer percepção. Se você está acima do peso, se você desenvolveu uma doença, se teu corpo já está gritando, são as dores dizendo que um abuso foi cometido. A ideia de Joana, a dor de qualquer matiz, normalmente é instrumento que a vida se utiliza para demonstrar ao inadvertido. Inadvertido não é o que não está atento, é aquele que não foi advertido, é o ignorante. Como que as pessoas descobriram que o cigarro causava câncer? Quando o primeiro teve câncer, quando o 15º, quando o 100º teve câncer, e aí eles começaram a perceber o que essas pessoas têm em comum. Elas fumam, porque até então fumar era um ato de nobreza. Você fumava em avião, você fumava em ônibus. Não fumar era estranho. Por que a pessoa não fumaria? Então elas eram inadvertidas. Como não existia cigarro até então, não tinha como saber que isso causaria câncer. Pronto, agora elas foram advertidas. O indivíduo lá atrás morreu de câncer porque fumou. Ela não pode mais alegar ignorância. Aí é onde junta tudo isso a culpa. Então, quando ela desenvolve a doença, câncer, diabetes, qualquer coisa, além de ficar triste pela doença, ela fica triste porque ela sabia que isso poderia acontecer, mas lá no fundo ela achou que com ela seria diferente, porque ela conhece uma tia que fumou 70 anos e não teve nada. Ou ao menos ela acha que não teve, né? Então, esses estudos são advertências também. Olha, se bater no teu filho vai acontecer isso. Se maltratar a si mesmo vai acontecer isso. Se negligenciar os sonhos que você está tendo vai acontecer isso. Para que a pessoa depois não alegue ignorância. Por isso tem gente que vaza na braquiara e não volta mais. Não, Deus me livre, eu não quero essas advertências não. Deixa eu ficar na ignorância. Tem aquelas que vão porque acham o estudo ruim mesmo, e é direito delas. Mas eu estou falando daquelas que não conseguem entrar em contato com as informações que obrigam elas a pensar em coisas que elas não queriam, ou seja, a sombra. Então a existência física não é um passeio ao Beto Carreiro. Ao desfrutar dos contentamentos imediatos sem nenhum respeito pelo esforço pessoal. Então, se você quer experimentar alguma coisa agradável, você terá que aplicar um esforço. Terá que lutar e terá que refletir para alterar a sua percepção da realidade. Aí sim, tá? Esse é importante por quê? Porque também tem uma coisa que é muito chata, que alguns ensinam, que nós temos que ficar em constante sofrimento. Poxa, trabalhou, passou noite em claro, conquistou alguma coisa, ganhou um dinheiro. Eu tenho que me livrar desse dinheiro, eu tenho que fazer caridade, porque o Chico Xavier não ficava com nenhum real dos livros que ele escrevia. Tá bom. Mas você não é Chico Xavier. Pode vir a ser. E não quer dizer que em outras situações ele também não pensava nele. Ele fazia as coisas para ele também. Diferente de você.
Então essa ideia que algumas pessoas trazem de quando eu estiver bem eu tenho que sentir culpa. Porque coitado dos outros que não estão. E nunca usufrui. Acumula, 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 não usufrui. Uma hora você pode usufruir. Então o Jonas está dizendo, a vida não é um passeio agradável, mas existirão momentos agradáveis que serão consequência de esforços que você fez para alterar sua percepção da realidade e mudar o mundo à sua volta. Tá achando ruim morar com os teus pais? Vai arrumar emprego de jovem aprendiz. Mas com 400 e poucos reais eu não saio da casa dos meus pais. Sim, mas se você não fizer nada, você não sai mesmo. Com 400 e pouco, ficando 1 ano no currículo, 2 anos no currículo, 3 anos, depois você faz 18 e é contratado, quando você tiver com 28 anos de idade, você já tem 5 anos de experiência, 4 anos de experiência. Sei lá quando que é o jovem aprendiz, é 14 ou 16. 5 anos de experiência. Se você ficar aí sentado, você vai acabar a faculdade aos 22 e nem experiência vai ter. Aí você vai conseguir sair da casa dos seus pais aos 26. Então ou você para de reclamar e aceita as regras dele, ou você muda a realidade ao teu redor e vai buscar a saída. Não é imediata, mas é possível. Fazer nada é uma certeza de que não sairá. Fazer algo é uma construção para sair, não no momento que você deseja, mas antes do que você sairia se não fizesse nada. Tá? Esse trânsito do adormecimento para o despertar sempre se apresenta quando se é obrigado a caminhar pela noite escura da alma, conforme acentuava São João da Cruz, que a viveu demoradamente até conseguir a crucificação do ego e das suas paixões, morrendo em holocausto pessoal, para ressuscitar em madrugada de bênçãos e de conhecimentos da verdade, perfeitamente lúcido e feliz. Nota do expositor, João da Cruz ou São João da Cruz. João da Cruz, 1542-1591. Foi um místico, sacerdote e frade carmelita espanhol venerado como santo pelos católicos. Grande reformador da ordem carmelita, é considerado, juntamente com Santa Teresa de Ávila, o fundador dos carmelitas descalços. Na noite de 2 de dezembro de 1577, um grupo de carmelitas contrários às reformas invadiram a casa de João em Ávila e o prenderam, porque ele na verdade aqui, Santa Teresa de Ávila. A Santa Teresa, ela já estava fazendo uma reforma na ordem carmelita, em direção a criar os carmelitas descalços. E naturalmente, como tudo que envolve igreja, o alto clero não gostou. Eles não estavam aceitando essas mudanças, muito mais ainda por estarem vindo de uma mulher. E o João da Cruz se juntou a ela. E aí eles foram nesse trabalho de reforma, de reformar a maneira como eles enxergavam o mundo. Então, na noite de 2 de dezembro, prenderam ele por conta disso. Ele foi levado para um mosteiro em Toledo, que era na época o mosteiro carmelita mais importante em Castela, abrigando provavelmente uns 40 frades. João foi acusado de desobedecer às ordens de Placência e, apesar de seus argumentos, acabou sendo condenado à prisão. Encarcerado no mosteiro, João foi mantido sob um regime brutal, que incluía uma surra de chicote em público ao menos uma vez por semana e um isolamento completo numa cela minúscula, 3 metros por 2 metros, que mal abrigava seu corpo. Com exceção das raras ocasiões nas quais recebia permissão para utilizar uma lamparina, João era obrigado a subir num banco para conseguir ler seu breviário utilizando a luz que escapava do cômodo vizinho através de um buraco na parede. Ele não podia trocar de roupas e era alimentado apenas com pão, água e restos de peixe salgado. Foi neste período que João compôs grande parte do seu famoso poema Cântico Espiritual, além de outros menores, em papel fornecido por um outro frade que era encarregado de vigiar sua cela. João finalmente conseguiu escapar 9 meses depois, em 15 de agosto de 1578, através de uma pequena janela que existia na cela vizinha, depois de conseguir soltar as dobradiças da porta de sua cela.
9 meses, uma gestação, uma morte simbólica. Uma morte simbólica. 6 metros quadrados. Escuro. O que ele fez quando ele estava? Depois ele escapa, ele consegue fazer a reforma e tudo, e no fim ele acaba morrendo por doença mesmo, bem lá na frente, né? Como está aqui, ó, em 1591. Então em 77 ele vai preso. Tenta se defender por uma argumentação lógica, mas dane-se, ninguém estava ali por isso, eles estavam ali para mostrar que ninguém ia reformar coisa nenhuma e utilizando ele também como exemplo, né? Esse amor maravilhoso que tinha na igreja dessa época. E ele ainda foi encarcerado no mosteiro. Essa é a ideia. Então, uma surra de chicote em público uma vez por semana. Imagina você estar lá nos 6 metros quadrados no escuro, sabendo que uma vez por semana você vai apanhar. Quando as feridas estão começando a fechar, vão abrir de novo. Em um isolamento completo, que mal abrigava seu corpo. Com exceção das raras ocasiões no qual recebeu a permissão para utilizar a lamparina, era obrigado a subir num banco para ler. Então, aqui é onde entra a parte do esforço. João não ficou dando soco na parede. Tá? Tinha uma luz que escapava do cômodo vizinho. O que ele fez com ela? Começou a ler. Ele conseguiu ler. Ele escolheu crescer. Com o pouco que ele tinha, ele não tinha espaço, ele não tinha luz. Então, um feixe de luz, ele fez o milagre dele. Ele não podia trocar de roupa e era alimentado com pão, água e restos de peixe salgado. E nesse período, o que ele fez? Compôs um poema. Cântico espiritual. Olha onde está a conexão do indivíduo. Essa é a diferença. Essa é a diferença e a similaridade. Porque nesse momento da tua vida você pode ter uma sensação psicológica de que está nessa cela escura com 6 metros quadrados. E algum livro que você lê, ou esse estudo aqui mesmo, pode ser o feixe de luz. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com esse pouco que está sendo dado para você? É muito fácil ficar louco. É muito fácil se perder e desistir. Poderiam ter encontrado ele definhado lá e morto. Mas ele foi lutando. Seja subir num banco para poder ler o breviário, seja conseguir ainda com tudo isso compor um poema com um papel fornecido por um outro frade que deveria cuidar dele. Vigiar ele nesse caso. Então ele foi buscando formas. Quando ele consegue escapar, é por uma pequena janela que existia na cela vizinha depois de conseguir soltar as dobradiças. Ou seja, ele nunca desistiu. Ele sempre estava buscando uma saída. Se ele não pôde encontrar a saída física, ele encontrou a saída psicológica, ele encontrou a saída espiritual. Então ele criou um poema chamado Cântico Espiritual. Ele não criou um poema, eu quero que todos morram, eu odeio Deus, a vida é injusta. Que raiva de estar aqui. Tem um autor chamado Oscar Wilde. E tem um livro dele que chama uma balada, né? A Balada do Cárcere de Reading. Ele foi preso por ter se envolvido com um rapaz mais novo, menor de idade. Não sei se configurava pedofilia, né? Acho que era mais assim, pela questão de ser homossexual. Era proibido. Então ele foi preso, na verdade, por ser gay. E nesse cárcere, Reading é uma cidade, ele escreve filosofias, ele escreve reflexões e ele é muito amargurado. E ele é justo de estar amargurado, porque ele foi punido por uma coisa que não é culpa dele. Né? Era uma expressão. Não estou falando se saiu com homem mais novo ou não, estou falando a sexualidade. Só que é muito mais confrontativo. Então, esse espaço em que ele estava é muito mais comum, é muito mais fácil nós irmos para esse espaço. Se você pega, por exemplo, claro que Diário de um Detento. O Diário de um Detento não tem nada de positivo. O Diário de um Detento do Racionais MCs é a visão do Mano Brown de estar ali dentro da cadeia, ali no Carandiru, tem coisas que foram inventadas, aumentadas e tudo, ele mesmo já disse isso. Vários presos que estavam ali discordaram do que ele escreveu e tudo mais. Só que ele trouxe um olhar pesado, ele trouxe um olhar denso, que também era necessário do dia que houve a invasão lá no Carandiru e houve aquela chacina. Estando numa posição de 6 metros quadrados no escuro e comendo restos de coisa,
Então, essa é a diferença. Por isso que um cara é diferenciado. Por isso que o cara é considerado santo depois. Porque a experiência dele foi muito punitiva. E a tua experiência nesse momento, quando eu falo de 6 metros quadrados, pode ser esse diagnóstico de doença, pode ser esse desemprego, pode ser a casa que o teu tio te emprestava e agora ele quer de volta e você não tem dinheiro ou não tem como comprovar renda para alugar outra. Você está num momento extremamente difícil, angustiante, desesperador, pensando em desistir, seja pelo suicídio, ou seja, vou virar bandido, ou então dane-se tudo, vou morar na rua. E esse local difícil de estar, em algum ponto, se você se concentrar, você vai ver esse feixe de luz vindo da cela vizinha. Em algum ponto você vai perceber uma dobradiça que pode ser desrosqueada. Tem uma forma de sair, porque não existe prisão perpétua para o espírito. Não existe. Tudo é momentâneo. Todas as nossas experiências são seculares. O espírito é imortal, mas as experiências são seculares, né? Ela tem um período de começo e fim. Assim, um século é aquilo que acontece numa existência, o secular. Então tem uma saída daí de onde você está. Tem uma saída. Qual é? Eu não consigo te dizer, mas eu posso te garantir que tem. Não tem saída, então tem uma saída psicológica de pelo menos tentar enxergar isso sob uma outra perspectiva. Então, voltando aqui em Joana. Esse trânsito do adormecimento para o despertar sempre se apresenta quando se é obrigado a caminhar pela noite escura da alma, conforme acentuava São João da Cruz, que a viveu demoradamente até conseguir a crucificação do ego e das suas paixões, morrendo em holocausto pessoal para ressuscitar em madrugada de bênçãos e de conhecimentos da verdade, perfeitamente lúcido e feliz. Tá? E aí, depois de ter saído, de ter retomado o trabalho, eles criam essa ordem. Tá? Então, a espiritualidade carmelitana. Tá? Aqui no próprio site da Ordem dos Carmelitas Descalços. Essa é a descrição deles. Tá? Para vocês entenderem ao que deu origem à vida desse homem somado à da Teresa, Santa Teresa. A espiritualidade carmelitana é uma forma de sentir e viver o Evangelho a partir de premissas que nascem da experiência dos grandes santos da família do Carmelo Descalço, Teresa de Jesus, João da Cruz, Teresa do Menino Jesus, Elizabeth da Trindade, Edith Stein, entre outros. São estas as premissas: a experiência de Deus e o desejo de comunhão com Ele, a experiência da salvação por Jesus Cristo, que transforma a nossa vida, a fraternidade de uma comunidade teresiana como lugar de humanidade e experiência da presença de Deus, a contemplação do mundo a partir de Cristo crucificado e ressuscitado, presente e operante na história, a vida de oração como experiência da transcendência do Deus revelado em Jesus Cristo, o ascetismo como desprendimento do supérfluo e disponibilidade em favor dos seres humanos, atenção ao estudo, ao trabalho e à vida em fraternidade. Tá? Então, este é o filho do João da Cruz com essas outras pessoas, não só dele. Mas a experiência que ele passa justifica muito também o norteamento dessas regras. Voltando em Joana. Quase sempre, porém, quando se é convidado a transitar por essa noite, aqueles que ainda não se adaptaram aos processos de mudança dos estágios inferiores, nos quais as necessidades são fisiológicas em predominância, para outros menos orgânicos e mais emocionais e psíquicos, em vez do esforço pelo conseguir, esse paciente rebela-se, entrega-se aos queixumes, transforma as experiências em rosário de lamentações, de infelicidade. Então, essa que eu coloquei a diferença aqui do ponto de vista. Todos nós, em algum momento, teremos que transitar por essa noite, que é essa expressão da ausência de luz, assim, não está claro para mim. Tá? Sai da ideia do abandono. Deus te abandonou, o universo conspirou contra você.
não está claro para você. Você olha e você não compreende. Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou aqui? O que que eu fiz para merecer isso? Isso é a experiência de ser levado para esse local. E como você não enxerga, e o teu ego te faz acreditar que você não pode ser vítima de algo tão violento, você se rebela. E fica uma pessoa queixosa, que fica fazendo queixumes. Porque eu, porque eu, porque eu. A experiência que Joana fala do João da Cruz é que estar naquela posição de humilhação, tomando a chicotada, fragmentou o ego dele. A ideia de ego como, olha quem eu sou, olha o que eu sou. Ele foi levado à inexistência como ser. Ele foi levado a virar aquela assim, a bola do próprio self. Então ele foi buscar Deus, a luz, um feixe de luz, ao invés de se concentrar no quanto aquilo estava escuro. E com aquele feixe de luz, ele foi ler. Então ele fez o máximo que ele podia, ele extraiu o leite daquela pedra. Aí tem pessoas que pegam a pedra e ficam batendo na própria cabeça, ou jogando nos outros que estão ao redor. Aí briga com o filho, briga com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, porque estão com dor, culpando a todo mundo, ao invés de perceberem que neste momento o que eles precisam é de pessoas ao redor ajudando, e não de culpados. Expulsar todo mundo de perto de você não vai curar a tua doença, não vai te arrumar um emprego, só vai deixar mais difícil. Então, quando somos convidados a transitar por essa noite, convidado é uma palavra muito bonita, mas às vezes nós somos levados à força, pela força da lei de causa e efeito, porque semeamos assim. Aqueles que ainda não se adaptaram aos processos da mudança dos estágios inferiores, então, o estágio inferior é aquele onde as necessidades fisiológicas são predominantes. É o comer, o beber, o fumar, o transar que eu falei aqui, a aparência. Para outros estágios menos orgânicos e mais emocionais e psíquicos, essa transição da matéria para o espírito é uma transição de progresso. O emocional, o psíquico e o espiritual são superiores em comparação ao físico, tanto que o corpo morre, mas o espírito continua. Em vez do esforço de conseguirem, em vez de acharem um banco para olhar pela luz, eles se rebelam. Entregam-se aos queixumes, transformam as experiências em rosário de lamentações, de infelicidade. Imagina? Com um terço, é um terço. Tá? Então o terço são o quê? São 10 Ave Marias e um Pai Nosso? Eu não sei, imagino que seja. 10 Ave Marias, um Pai Nosso. Então imagina que você tem um terço. E cada uma daquelas contas é uma lamentação. Então você vai fazer uma oração de que porcaria de vida, eu odeio as coisas como elas aconteceram. Aí a segunda, meu Deus, Deus não existe mesmo, que raiva, por que as coisas aconteceram comigo? Então tudo você reclama, essa porcaria dessa casa que eu moro, esse corpo ridículo que eu habito, a família horrível que eu tive, essa lata velha que eu dirijo, esses filhos problemáticos que eu tenho. Pesa, tá vendo? Só de eu falar isso aqui pesa, sabe? Fica pesado, né? Fica pesado o termo. Você escutar isso é pesado, principalmente quem não faz, porque é muito material. O convite de Joana é dentro dessa expressão de tenta se concentrar na saída. Tenta se concentrar na saída. Perceba que isso está te convidando a uma transição, tá? Teu corpo maravilhoso, te ajudava com tudo. Você era o cara, né? O God of War do sexo. Você transava com todo mundo e de repente agora você está com disfunção erétil. Olha que raiva que dá. Perdeu o poder. Sansão sem cabelo. É a vida te convidando a olhar para alguma coisa além do seu pênis. A viver experiências além do seu pênis. E por mais doloroso que seja, por mais que você queira se revoltar disso, se entupir de remédio, fazer todos os tratamentos possíveis para que ele volte a levantar, quem está caído é você. Não é aí que está. Você usufruiu tudo o que podia, então o teu cérebro dá uma desligada e fala, chega, vamos olhar para outras coisas?
e no começo dá raiva. Mas não é diferente do aluno, do adolescente que quer dormir e a mãe abre a janela do quarto e fala, vamos para a escola? Ele quer explodir a mãe. Ele quer explodir a escola. Mas ele precisa. Vai chegar um ponto em que ele mesmo acorda cedo para fazer o curso que ele escolheu. Mas até chegar lá, nós precisamos da vida. Como mãe, às vezes abrindo. Só que ao invés de abrir a janela, ela fecha e nos deixa no escuro. Para que nós possamos desenvolver outras habilidades que não aquelas do corpo físico. Aprenda a enxergar sem os olhos. Aprenda a ouvir sem os ouvidos. Aprenda a sentir o gosto sem a boca. Aprenda a entender como espírito. Nele permanece a criança maltratada, sempre ansiosa por apoio e carinho, negando-se ao crescimento psicológico, ao desenvolvimento dos valores espirituais que existem no seu interior, assim como em todos os seres humanos. Aqui, ó. Criança maltratada, criança ferida. Ela está sempre querendo apoio e carinho, porque não percebe que já é adulta. Você pode se dar apoio e carinho. Você não precisa do teu marido para ir à academia. Não precisa da tua esposa para fazer uma caminhada. Não precisa da tua sogra para fazer uma comida decente. Faça você. O médico falou que se eu não mudar minha alimentação eu vou morrer. Para de comer miojo, cara. Vai no YouTube, aprende receita. Em uma semana você está cozinhando o que você precisa. Procura uma nutricionista. Corta dinheiro de alguma coisa se você não quer cozinhar e contrata essas pessoas que fazem marmita congelada, mais saudável. Acha um jeito, mas não dependa do outro. Pare de agir como uma criança ferida. Pegue-se no colo. Você já tem poder, estrutura e tamanho suficiente para cuidar de você. Não fica culpando o mundo. Eu não consigo atender ninguém porque essa cidade só tem gente caipira. Não é possível. Até na roça, se você for bom, você arruma alguém para atender. Seja veterinário, psicólogo, neurocirurgião. Então é uma limitação que você se impõe. É uma limitação que a criança enxerga. Porque a criança olha o pote de biscoito no alto e fisicamente ela não consegue alcançar. É essa sensação que você tem. Que você não vai conseguir ter o carro que o teu vizinho tem. Que você não vai conseguir fazer a faculdade que a tua vizinha fez. Ou cuidar dos seus filhos como tua avó cuidou. Mas por que não? Se todas essas pessoas são seres humanos. Elas podem ter uma ou outra habilidade diferente da tua. Você pode não conseguir ter aquele mesmo carro pelo mesmo caminho que o teu vizinho escolheu, mas pode conseguir por outro. Ele conseguiu na parte racional, você pode conseguir na artística. Mas uma certeza nós temos, ficar chorando não vai fazer a teta aparecer. Permanece a criança maltratada. Em quem? Nesse que fica no queixume, nesse que fica reclamando. Sempre ansiosa por apoio e carinho, negando-se. Olha só, ela não está tendo negado, ela se nega o crescimento psicológico. Ela se nega o desenvolvimento dos valores espirituais que existem no seu interior. Por isso é um desenvolvimento. Lembra que eu falei de desenvolver? Está aí dentro, mas você não enxerga porque acha que é criança. Porque ainda está preso na criança ferida. Então vá trabalhá-la em terapia. Vá resgatar essa criança. Assim como todos os seres humanos, porque todos os seres humanos foram crianças em algum momento. Ninguém nasceu adulto. Alguns não têm a criança ferida porque a curaram. Mas a partir do momento que você curar a tua criança, você conseguirá qualquer coisa que qualquer adulto consegue. Como eu disse, talvez não do mesmo jeito, mas de uma outra forma. O amadurecimento psicológico exige, não raro, muita aflição e cansaço da situação de comodidade que perde encantamento, na razão direta em que é vivenciada, produzindo saturação emocional no gozador. Tá? Então aqui Joana vai contar um caos muito conhecido, né, da forca no celeiro, e então eu vou primeiro explicar o parágrafo de cima. O amadurecimento psicológico exige
não raro, então não é obrigatório, mas é com muita frequência, muita aflição e cansaço da situação de comodidade. Eu tenho que me cansar de ser quem eu sou. Eu tenho que me cansar de estar onde eu estou. Porque eu perdi o encantamento. Ai, que legal, todo mundo fazendo por mim, mas eu tô cansado de dirigir um carro velho, eu tô cansado de não conseguir participar das coisas, eu tô cansado de ser gordo, eu tô cansado de ser magro. Você se cansa. E na razão direta em que é vivenciada produzindo saturação emocional no gozador. Acabou a graça. Não é mais gostoso se entupir de Cheetos. Não é mais gostoso empurrar a Kombi para ela pegar, igual no Pequena Miss Sunshine. É cansativo. Chega uma hora que você quer um carro, o cara que você liga, ele funciona. Um corpo que quando você sobe 5 degraus, ele não fica... É você que vai se dar isso. É você que se deu a obesidade. É você que se deu a anorexia. É você que se deu. Então você pode buscar ajuda para se tratar. Porque se sozinho você chegou até aí, significa que sozinho você não tem os recursos psicológicos para isso. Busca ajuda. A que fizer sentido para você, xamânica, indiana, psicológica, psiquiátrica, espiritual, não importa, busque ajuda. E volte até onde você caiu. Se reerga, pega essa criança ferida no colo e cuida dela. Não fica enchendo ela de batata frita. Não fica enchendo ela de ilusões. Olha, esse carro aqui é bonito porque foi do meu avô. Dane-se, taca fogo nesse negócio. Vai comprar o teu. Para de racionalizar e de criar contos de fada para justificar a dor e a pobreza que você vive, não a financeira, mas a de escolhas. A de achar que não pode ter mais. Certo genitor laborioso e dedicado ao dever tinha um filho, que, ao contrário, era fútil, vivendo como parasita explorador do pai. Aplicava o tempo nos gozos materiais e na consupção das energias morais, mesmo que escassas. O pai, maduro e sábio, sempre o advertia e lhe explicava que, pelo fenômeno natural da vida, seria o primeiro a morrer, e que os haveres, por mais abundantes, quando gastos sem renovação, tendiam para o desaparecimento, para a extinção. Informava que os amigos que o cercavam não lhe tinham a menor estima. Antes, se interessavam pelos recursos de que dispunha, e quando esses escasseassem, também desapareceriam. Os conselhos soavam como velha balada conhecida e recusada. Oportunamente, o idoso trabalhador mandou construir nos fundos da propriedade um celeiro, colocando no seu interior uma forca, tendo fixado uma placa informativa com os seguintes dizeres: Eu jamais ouvi os conselhos do meu pai. Posteriormente, quando tudo estava concluído, chamou o filho, levou-o ao celeiro e explicou-lhe: Filho, encontro-me velho, cansado e enfermo. Quando eu falecer, tudo que me pertence passará à sua propriedade. Caso você fracasse, porque atirará fora todos os bens que lhe transfiro, peço-lhe que me prometa que usará esta forca como medida de reparação do mal que nos fez a ambos. O moço, sem entender exatamente o que o pai desejava dizer-lhe, silenciou a fim de o não contrariar. O genitor desencarnou tempos depois, e o jovem herdou-lhe os bens, passando a dissipá-los com mais extravagâncias e desperdícios. Pouco tempo transcorrido, deu-se conta de que havia malbaratado todos os negócios e recursos e estava reduzido à miséria, à solidão, até mesmo porque os falsos amigos abandonaram-no. Recordou-se do pai e chorou copiosamente. No pranto, recordou-se da promessa que lhe fizera, de que se enforcaria após o fracasso. Trêmulo de emoção desordenada, dirigiu-se ao celeiro e lá encontrou a forca, assim como os dizeres terríveis. Teve uma iluminação, concluindo que essa seria a única vez na sua existência em que poderia agradar ao homem nobre que fora seu pai, e sempre vivera decepcionado com a sua conduta. Subiu então na forca, colocou o laço no pescoço
e atirou-se ao ar. O braço da engenhoca era oco e partiu-se, caindo dele diversas joias, diamantes, rubis, esmeraldas, uma verdadeira fortuna, com um bilhete que informava: esta é a sua segunda chance. Eu o amo de verdade. Seu pai. A partir dali, a sua vida tomou um novo rumo e ele mudou completamente a maneira de encarar a oportunidade. Joana complementa: é inevitável o amadurecimento psicológico do ser humano, mesmo quando se imponha impedimentos momentâneos. Tá? Então eu acredito que ficou claro, mas eu entendo também que algumas pessoas têm dificuldade de perceber a coisa quando ela é lida, principalmente quem tem déficit de atenção. Então, em suma, era um cara que gastava muito com besteira, o pai dele era trabalhador e conseguiu juntar uma fortuna, mas o filho gastava tudo com besteira e o pai tentava falar pro filho: para, porque um dia você vai ficar sem nada, esses amigos só estão interessados no teu dinheiro. E o cara falava: essa conversa do meu pai não faz diferença para mim não. O pai foi lá então, construiu um celeiro no fundo e colocou uma forca. E do lado dessa forca colocou uma mensagem, tá? Dizendo que eu nunca escutei meu pai. E ele falou para o filho: quando eu morrer, se você gastar tudo que eu tenho, eu quero que você se enforque. Aqui nessa forca. E o filho: tá bom, vai lá. O pai morreu, ele gastou tudo que tinha, não sobrou nada. Ao não sobrar nada, perdeu os amigos. Então tudo que o pai falou foi uma verdade. Ele foi até a forca e pensou: eu nunca fiz o que o meu pai pediu. Eu só dei vergonha para o meu pai e desapontamento. Então agora, pela única vez na vida, eu vou fazer o que o meu pai pediu e eu vou me enforcar. E quando ele põe a corda no pescoço e se joga, o ferro que segurava a forca quebra, porque dentro dele o pai tinha colocado joias. E tá lá um bilhete: esta é a tua segunda chance. Porque ele sabia que só depois que o filho perdesse tudo é que ele saberia o que fazer com aqueles valores. Se o pai tivesse deixado aqueles valores junto, teriam sumido como todos os outros. Então a ideia que Joana traz aqui é essa expressão, de que por mais difícil que seja, né, essa ideia de que a vida é Deus, essa ideia de que a causa e efeito é Deus, essa doença que vem para você, ela está dizendo: olha, você está cometendo um abuso, fuma menos, há muita dor no joelho, dor no calcanhar, emagrece um pouco, problema circulatório, diminui o açúcar. Eu estou com dificuldade de pensamento, hoje eu estava dirigindo e não lembrava quem eu era. Faça higiene do sono, para de ficar assistindo Netflix toda hora. É o pai falando, mas você não escuta. E aí quando não tiver mais nada e o médico falar: olha, realmente você vai morrer? Ou você está com uma doença que agora é incurável? Ou você desenvolveu um processo autoimune? E aí é nesse momento em que você olha para a forca. Que é essa vontade de desistir, esse arrependimento: devia ter ouvido meu pai. E aí é nesse momento em que a segunda chance aparece. Porque não é Deus que vai vir e curar a tua doença, mas é a tua doença curando a maneira como você enxerga o mundo. Então ficou estressado porque trabalhava 18 horas por dia, infartou, então talvez agora você trabalhe 8 e passe o resto com o seu filho, com a sua família, ou sozinho fazendo uma viagem. Ela te modifica. Então tem uma mensagem muito profunda nisso tudo. Mas não vai adiantar de nada se você enxergar isso tudo aqui, esse estudo, Joana de Ângeles, Vitor Antenori, como o chato dizendo para você que o que você está fazendo é errado. Escute teu corpo. Se está doendo, é porque está errado. Se adoeceu, é porque está errado. Joana, o filho, como é compreensível, poderia ter evitado o período de sofrimento e de amargura caso houvesse atendido ao pai. Agradecido a tudo quanto recebia, sem crédito ou mérito, e atirava ao desprezo. Se houvesse cultivado o mínimo de gratidão, compreenderia que o esforço do genitor, cansado e sempre trabalhador, merecia pelo menos respeito de sua parte. Então você não tem que respeitar a inteligência de Deus porque ele teve um esforço para conquistá-la. Você tem que respeitar a sua. A sua construção como espírito, você é herdeiro de você. Então você trabalhou muito para ter essa inteligência. E agora você fica reclamando que não é bonito?
Qual é a parte que você se deixou de herança? Por que você está jogando fora? Faz alguma coisa com ela, dentro dos talentos que se pode ter. Eu tenho pouquíssimos talentos, mas eu tenho habilidade de leitura, eu tenho habilidade de interpretação de texto e eu tenho inteligência analítica muito boa. E é isso que eu estou usando aqui. Mas se eu for fazer vídeo com dancinha, não vai rolar. Eu não vou ajudar em nada o mundo. E ainda vou passar vergonha e vou constranger pessoas. Descobre onde você é bom. Perceba os valores que você teve que conquistar ao longo das existências anteriores. Para de sofrer porque teu nariz é feio. E tenta perceber assim, poxa, mas eu sou inteligente, eu sou uma mãe mais amorosa do que a minha mãe foi para mim, eu sou uma funcionária boa dentro da empresa, eu sou uma chefe que os funcionários gostam de mim. Começa a perceber os teus valores e ser grato por eles. Essa é a mensagem aqui. Você é o pai trabalhador e você é o filho Gastão. Tenta integrar as duas coisas. Agradece pela vida, pelo corpo, pelas coisas que podem ser modificadas neles. Tá? Talvez tuas pernas não funcionem, mas teu cérebro sim. Talvez teu cérebro não funcione, mas quem cuida de você é tua mãe que te ama. Talvez teus filhos não estejam presentes, mas podem pagar por uma cuidadora gentil. Tenta ficar com a parte que funciona. Tenta ficar com a parte que foi construída, com a parte que existe, tá? E sair desse lado do queixume. Caso houvesse atendido ao pai e agradecido, porque ele recebia sem crédito ou mérito, você não. Tudo que você tem de talento, inteligência, beleza, qualquer coisa, é mérito seu. Então não joga fora. Não joga fora. A gratidão pode expressar-se como respeito e consideração pelo que os outros fazem, oferecem e a que se dedicam de enobrecedor. A sua ausência dá lugar a um tipo de cupim emocional que devora interiormente o ser, qual ocorre com aquele inseto de vida social que se nutre da planta, viva ou morta, alimentando-se com voracidade enquanto a consome. Olha isso. A gratidão pode expressar-se como respeito e consideração pelo que os outros fazem, e incluindo você. Agradeça a si mesma por ter sobrevivido a uma infância difícil, a um casamento difícil, a um ambiente machista, a um modelo patriarcal, a um bairro racista. Eu não sei qual foi tua luta, mas eu sei que ela existiu. Porque é difícil. Uma coisa parece mais difícil que a outra, mas até ser rico é difícil. Não sei, né? Imagino que seja. Imagino que seja. Se eu fico pensando só na minha pobreza, eu não consigo perceber a pobreza do outro. Talvez o outro tenha uma conta bancária infinita, mas ele tem uma pobreza em uma área. Eu já trouxe isso. Às vezes ele é estéril e o sonho dele era ter um filho. E mesmo fazendo tratamentos caríssimos, não consegue engravidar. E você está aí tendo filho quando tosse. Já está no 7º. Não importa. Você pode estar com inveja do iate dele, ele está com inveja do trenzinho de filho que você tem. Então, ao invés de trocar inveja, pensa numa compreensão. Qual é a minha riqueza? E quando você compreender qual é a tua riqueza, você será capaz de enxergar a pobreza nos outros. Então você não terá inveja de ninguém, porque são pobrezas distintas, mas todo mundo em algum nível é pobre. Quantas pessoas que são lindas, maravilhosas, com o corpo mais bonito, vão nesses programas de televisão? Hã? Quê? É peixe? Porque são burras. Não tem inteligência mínima para compreender um negócio. Fala, o que adianta ter aquela beleza toda? Você não consegue compreender um negócio simples. E aí você fala, olha o tamanho da pobreza intelectual dela. Enquanto tem aquela pessoa que é feia, toda esquisita, é extremamente inteligente, fala de astronomia, fala de não sei o que, fala de inteligência emocional. O mundo é muito maior do que o teu ego quer te mostrar. Essa é a mensagem aqui. Então, se você começar a trabalhar o treinamento da sua mente, para agradecer pelo que você já se deu, para reconhecer aquilo que você já conquistou e agradecer pelo que as outras pessoas promoveram para que hoje você pudesse ter conforto, você estará num caminho, como o de João, de procurar o feixe de luz ao invés de se apegar à escuridão.
Próximo encontro, dia 20 de dezembro, capítulo 11.1, Experiências Visionárias. Tá? Lembrando que o estudo do dia 20 será às 14 horas. Tá bom, senhoras e senhores? Muito obrigado, então, pela companhia. Tá? Semana que vem terminamos mais os 3 estudos e aí terminaremos esse estudo. Desejo um ótimo fim de semana a todos e todas vocês. Um grande abraço e muita paz.